Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Amigo. Esse é o podcast que é realizado pelo Amigos do Mercado, tá? Caso você esteja chegando aí pela primeira vez, eu quero me apresentar a você. Meu nome é Marcos Braga, eu estou aqui toda semana apresentando esse podcast do Amigos do Mercado, onde a gente recebe profissionais da publicidade que a gente tanto admira, né? Para contarem suas histórias. Já passaram muitas histórias por aqui, hoje a gente tem a felicidade de poder registrar mais uma, que aliás é o episódio número 61, né? Eu estou aqui apresentando aqui esse podcast e geralmente eu estou aqui com o meu amigo Luciano Taviani. O Luciano não pôde estar aqui hoje, mas acabou dando pra gente a oportunidade de receber um grande amigo que estará duplando essa conversa com a gente, pela primeira vez apresentando um podcast aqui no Amigos do Mercado. Espero que seja a primeira de algumas, né? Quero já apresentar vocês e parabenizar e agradecer a presença aqui do meu amigo René Ferrari. Tudo bem, René? Eu que agradeço, Marquinhos. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Eu que sempre falo para você, sou fã do Amigos do Mercado, admiro demais o trabalho que vocês fazem aqui. E estar no podcast aqui, conversando com você, com esse time de peso que está aqui, para mim é uma satisfação enorme. Pô, muito bom, René. A gente veio aqui, cara, fazer aquela coisa que a gente gosta, que é conversar, né? Você que vai lá visitar a gente, visitar o Amigos do Mercado, a gente sempre bate altos papos e viemos fazer isso, só que de uma maneira diferente hoje, deixando isso registrado, meu amigo. Muito bom, muito bom. Aqui o que é gravado, o que fica aqui, não morre aqui, fica em todos os lugares, certo? Exatamente, porque você, meus amiguinhos, que eu não sei se você está assistindo a gente pelo YouTube, se você está ouvindo a gente, ou assistindo também agora, já que dá para assistir pelo Spotify, quero te dizer o seguinte, se inscreve no nosso canal. Se inscreve porque além desse conteúdo que você está assistindo, tem muitos outros que passam por ali. Eu quero que esse conteúdo chegue até você. Então, se inscreva no nosso canal, se inscreva nas nossas redes sociais também, segue a gente pelas redes sociais e além de se inscrever, René, o que as pessoas podem fazer, meu? Tem que comentar, né? Exatamente. Comenta no YouTube, no Spotify, comenta e com certeza, principalmente se você tem alguma história com essas 2 estrelas que estão aqui, vale muito a pena também comentar, deixar seu registro ali que a gente deixa a conversa mais rica. Exatamente, né? Porque é uma conversa que é entre amigos e vocês são os nossos amigos. Então, eu quero muito que vocês participem disso também, né? Até falando um pouquinho sobre conteúdo, vou contar até pra você também, viu, René? Eu sei que você acompanha o nosso podcast, mas, cara, eu sempre dou 3 indicações. Vou falar de 3 indicações. Me conta até se você já assistiu alguma delas ou se está na sua lista que você vai assistir. Boa. Vou recomendar que as pessoas vejam o episódio do Ezequiel Coelho com a Lígia Xavier. Foi muito bacana. Episódio do Marcelo Gomes com o Piro Marcondes. Episódio histórico, cara. Sensacional. Cara, e Rubens Nigro e Fábio Freitas também, que estiveram aqui. Assistiu algum desses 3 aí, René? Eu assisti o do Pir e o do Fábio Freitas. Pô, muito bom. Tô devendo outro. Tá na lista já. Assiste o do Ezequiel junto com a Lígia também, que foi um episódio muito bacana. Boa. Recomendo que vocês vejam, mas seguinte, depois que assistirem esse, porque já que chegaram nesse aqui, amiguinhos, não saiam daqui. Teremos um papo espetacular pela frente. Hoje promete. E, René, passando para você aqui um pouquinho do protocolo de como é que a gente recebe os nossos amigos. Recebemos nossos amigos sempre com muito carinho, né? E não poderia ser diferente, porque receberemos aqui um grande amigo que está muito presente com a gente desde o começo. Primeira vez que eu sentei para gravar alguma coisa do Amigos do Mercado, ele estava com a gente, inclusive. Vou relembrar dessa data daqui a pouquinho. Mas, René, vou pedir para você, além de você trazer a sua voz, que você traga suas palmas para a gente receber com palmas Marco Frade. Palmas para Marco Frade. Marco! Muito bom, muito bom. Marco, que satisfação recebê-lo aqui, meu amigo. Você tá bem? Eu estou muito bem, estou muito feliz de estar aqui. Acho que a minha história com Amigos do Mercado é desde quando estava embrionário lá, que eu conversava com você, com o Luciano. E, cara, assim, continuo dizendo que é realmente o maior movimento democrático desse mercado, se chama Amigos do Mercado. Assim, não tem nada que engaje mais e que traga mais as pessoas para dentro do mercado de uma forma espontânea como Amigos do Mercado.
muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Pô, Marco, a gente que fica muito feliz, cara. Você é de fato um grande amigo nosso, né? Que sempre esteve muito presente, né? Renê, eu quero até te contar, sabe que lá atrás, quando a gente fez um primeiro podcast ainda em áudio, né? Para contar a história do Amigos do Mercado, foi com a participação do Marco. Que legal. Né? Você lembra que a gente fez um que era só áudio ainda? Sim. Né? O Marco já participou. E o seguinte, o Marco participou dessa e de todas, de tudo que o Amigos do Mercado fez. O Marco sempre foi muito solícito e sempre muito empolgado com as coisas do Amigos. No CRM ali, ele tem a estrelinha... Pô, mas todas. Todas, né? Tô lá na lista em cima. Tá Não, no não, topo. para começar, né, vale considerar, quem acompanha o Amigos do Mercado sabe deste fato, né, Renê? A gente, todo ano, elege os 100 líderes do mercado publicitário. A nossa comunidade faz essa escolha, eles votam, e alguns foram eleitos uma vez, outros foram eleitos mais de uma vez, alguns foram eleitos quase todas as vezes. Somente uma pessoa foi eleita em todas as edições, nas 7 edições. O Marco Frade. Não é para qualquer um, merecidamente. Não é para qualquer um. Merecidamente. Então, porque é o seguinte, tá, gente? O Marco é muito participativo, não, fazendo muita justiça agora, viu, Marco? Não só no Amigos do Mercado. Né? O Marco é sempre muito presente na aba, nas entidades num geral, né? Sempre com uma entrega excelente pelas marcas gigantes que já passou, vocês vão ver aqui pela história dele, mas o seu trabalho nas entidades também faz com que a sua conexão com o mercado seja muito grande, né, Marco? É um trabalho muito espontâneo, né? Começou lá em Brasília com um grupo de mídia e eu não parei mais, assim. Minha relação com as entidades é uma relação que me deixa muito satisfeito, porque é uma forma de devolver para o mercado aquilo que o mercado me entrega enquanto possibilidade e oportunidade de vida. Então, acho que faz todo sentido. Eu vou contar isso aqui um pouquinho. E o seguinte, Marco, Renê, por mais que o Marco seja nosso amigo, que a gente goste muito do Marco, não tem moleza que nem pro Marco. Porque é o seguinte, quem sentou ali recebe uma missão. Poderá indicar somente um amigo. Essa missão amigo... é complicada, hein, meu? Você imagina que, tipo cara... escolher o padrinho de casamento, a madrinha de casamento, é um negócio difícil, né? E aí, Marco, te demos a missão de você escolher a pessoa que estará ao seu lado no momento que você vai contar a sua história de vida e também que essa pessoa conte a dela. Me conte quem que você chamou para que a gente receba com aplausos também. Bom, eu vou contar quem eu chamei, mas aí já vai a primeira história, né? Quando eu era estudante de publicidade em Belo Horizonte, eu admirava muito algumas pessoas e eu lembro que eu juntava dinheiro para poder vir a São Paulo para poder ouvir algumas palestras. Uma delas, né? Aliás, 2 delas eu vim a São Paulo especialmente para poder ouvir essa pessoa. E sempre admirei, sempre tive uma paixão muito grande. Minha vida mudou, fui para Brasília, fiquei 13 anos em Brasília. Tal. Quando eu saí de Brasília e que eu vim para São Paulo, eu vim trabalhar com essa pessoa. E quando eu vim trabalhar com essa pessoa, eu falei, cara, assim, eu não estou acreditando que eu vou trabalhar com essa pessoa que eu admiro tanto, né? Que é a Sônia Leme. Palmas para a Sônia Leme, palmas para a Sônia Leme. E trabalhar com a Sônia Leme foi extremamente gratificante, porque ela entrega tudo que todo mundo espera dela e admira nela, mas ela entregou para mim uma amizade que ficou assim, marcante, assim, muito marcante na minha vida. A amizade que eu tenho com a Sônia e o tanto de afinidade que nós trocamos nesse tempo. Depois saímos da Unilever, porque nós nos encontramos na Unilever, saímos da Unilever, continuamos amigos e acho que não tem fim. Muito privilégio, hein? Você viu, Sônia? Que legal. Muito feliz por isso, muito feliz por isso mesmo. Foi um privilégio mesmo tê-lo conhecido, ter participado, sentado ao lado dele. Não, Sônia, imagina que, né? E no momento, quantas pessoas será que o Marco conhece no mercado? Com certeza. Com certeza, ele conhece muita gente. É uma pessoa de extremo, vamos dizer, de um relacionamento muito profundo com as pessoas. E, além disso, profissionalmente, ele é humano. Ele é uma pessoa, né? Que se doa. Então, isso é muito bonito. Pô, que legal, Sônia. Parabéns, porque de fato o Marco é uma pessoa muito querida e que quer o bem também de muita gente. Então, imagino que essa escolha não deva ter sido fácil, mas acho que você escolheu muito bem, viu, Marco? Eu agradeço muitíssimo. Fico muito orgulhosa, né? Das referências que a gente tem.
né, Marco? Renê, nossos amigos definitivamente apresentados aqui, né? Só que é o seguinte, né? A gente tá aqui num podcast publicitário. Então, Renê, antes da gente chegar e entrar nas histórias dos nossos amigos, eu vou fazer um negócio que você já deve saber que eu faço bastante, né, meu? E faz muito bem, né? Diga-se de passagem. Que é agradecer os nossos parceiros, né? Boa. Enfim, aliás, você aí que está nos assistindo, convido você a bater um papo com Amigos do Mercado, porque você também tem a sua marca aqui exibida nesse momento, onde a gente agradece os nossos parceiros e convidamos toda a nossa audiência a também prestigiá-los, tá? Então, Anderson, eu vou começar vou falar da ANEL, exatamente. Coloca aqui o vídeo da ANEL, que enquanto vai passando o vídeo da ANEL, eu vou falando um pouquinho sobre eles. A ANEL é um parceiro, né? É um nosso patrocinador master mantenedor. Tá com a gente em uma série de iniciativas aí e é uma empresa referência no universo da mídia out of home, né? Que traz aí um olhar muito tecnológico, um olhar de muito avanço dentro desse setor, né? Não só da mídia out of home, mas também da comunicação em varejo, né? Através, enfim, da digitalização do ponto de venda. É uma turma que entende muito aí do que faz. O Marco estava falando aqui sobre BH, uma turma que veio de BH e está aí alcançando o Brasil todo nos principais aeroportos, referência aí no universo de aeroportos, também de parques, enfim, de mídia out of home aí num geral, né? Marco, que você que gosta tanto de mídia out of home sabe que essa turma é muito boa, né, Marco? É extremamente profissional e a empresa ela tomou uma outra dimensão, né? Assim, quando a gente pensa em referência em out of home, a gente lista aí 5, 6, 7 grandes empresas e certamente, né, o H está entre essas empresas. O inventário dos caras é muito bom, né? E sem contar que eles são muito parceiros. Sim, muito parceiro. E tem uma galera muito gente boa lá, né? Enfim, o time liderado pelo nosso grande amigo Léo Chebli, mas que, cara, tem os Gustavos, né? Tem os Gustavos lá, né? O Delém Bueno, enfim, o Giba, Babi, enfim. Ricardo Marques, exatamente. Meu, tem muito. A Rafa, não pode esquecer da Rafa. Rafa do marketing. Rafa, coraçãozinho pra Rafa. Sempre sou muito amigo do pessoal do marketing, né? Renê sabe bem disso. Sei muito bem disso. Galera da ANEL, parabéns, obrigado, tá? E a nossa audiência aí, conversem com o pessoal da ANEL que vocês vão gostar muito do que essa turma tem para mostrar para vocês aí. Agora que eu já fiz o merchan dos nossos amigos da ANEL, eu vou fazer um alto merchan, cara. Vou fazer um produto que eu sei que o Renê também conhece e gosta. Anderson, coloca por favor na tela aí a marca do Festival Elan. O Festival Elan é o festival de criatividade do Amigos do Mercado. A gente tem esse nosso evento que tem o desejo de inspirar o mercado, reunindo aí trabalhos de referência, né, para que eles sejam exibidos e premiados num circuito também de palestras, né? A gente tem uma série de conteúdos que no ano passado aconteceu em São Paulo e no Rio. Esse ano a gente promete expandir além de São Paulo e Rio. É mesmo? É verdade, porque no Brasil todo a gente tem referências, né, de trabalhos, de profissionais, e o mercado precisa, né, como bem o Marco colocou ali, né, a gente tem um papel de ser mais democrático, e quando a gente olha para os principais eventos de criatividade, eles passam muito longe de serem democráticos, né? O ano passado eu tive o prazer aí de ir para Cannes, mas poxa, sei lá, 3% no nosso mercado tem a oportunidade de ir a Cannes. Né? Então a gente faz um evento aqui em São Paulo com inscrições gratuitas, né, dos trabalhos, enfim, acesso muito fácil a quem vai ao evento também. Então convido vocês a ficarem atentos porque em setembro tem o Festival Elan, né? Renê sempre esteve comigo no Festival Elan, né, Renê? Sim, sou fã, sempre te disse isso, né? Sou fã do Festival Elan, valorizo muito a criatividade e a forma como você valoriza, como vocês falaram aqui, de uma forma muito democrática. Você consegue prestigiar todas as pontas da criatividade do nosso mercado. Muito bom. Parabéns. Não vou perder nem por nada desse ano. Boa. Estaremos lá. Inclusive, Renê, estaremos num endereço novo, viu? Legal. Estaremos lá no Cine Belas Artes. Pô, legal, hein? Legal. Que é um lugar que já enfim, ele já é inspirador por natureza, né? Enfim, trazer ali o conteúdo e os cases ali também é muito bacana. Sabe que bonito. O Marco também sempre esteve envolvido lá com Elan, já ganhou alguns prêmios Elan, sim, inclusive, né? Com trabalhos que você esteve envolvido e convido aí a nossa audiência a conhecer
o Festival Elan. Aí, agora para fechar, né, sabe que a gente está aqui nos estúdios da Content, eu vou pedir pro Anderson colocar a marca da Content aqui, tá? A Content, quer ver, ó, vou falar um pouquinho, trazer até uma colinha aqui para falar das coisas da Content. A Content é esse estúdio onde nós estamos, mas a Content não é somente um estúdio. Ela é uma agência versátil e dinâmica que se dedica a impulsionar marcas e personalidades para um novo patamar de sucesso, né? Eles têm uma experiência muito grande em marketing de influência e na criação de conteúdo e também um conhecimento muito profundo no universo dos esportes. Então, você que deseja fazer trabalhos para sua marca ou que é um esportista que deseja entrar no universo da produção de conteúdo, bata um papo com o pessoal da Content. A Content é muito fera nisso daí. Content está aqui para ajudar a transformar suas visões em realidade. Então, fale com os nossos amigos Ale Visconde, com a Camila e com todos aí da Content Club. Beleza? Entregues aí, ô Renê? Serviço prestado aqui? Prestado e muito bem prestado, né? Diga-se de passagem. Muito bem, muito bem. Então agradeço aí a todos os nossos parceiros e, Renê, agora vamos ao que interessa, meu amigo. Agora a gente vai... Vamos lá, Marquinhos. Vamos falar sobre as histórias dos nossos convidados. E, Renê, vou te contar uma coisa, meu. As histórias aqui, elas precedem a existência dos nossos amigos aqui. Tá? Porque a gente quer saber da origem deles, né? De onde surgiu, a gente está aqui para contar histórias e tal, mas a gente começa pedindo para que o nosso convidado conte uma história que contaram para ele. Afinal de contas, como eu disse, é uma história que precede as suas existências. Então, Marco, em algum momento te contaram a história do momento que do senhor Antônio Fernandes Frade conhece a dona Maria Aparecida Frade. O que te contaram, meu amigo? Então, acho que tem uma antecedência nisso até que remete à minha avó, né? Mãe da minha mãe. A minha avó, ela foi uma refugiada italiana da guerra. Então, ela veio fugida de um navio, né? E ela aportou no Rio de Janeiro e teve 8 filhos. A última filha foi minha mãe. E ela se casou com um engenheiro da Siderúrgica Nacional, da CSN. E quando a minha mãe nasceu, com 1 ano, o pai dela morreu afogado. Caramba. E a minha avó, como era imigrante e naquela época ilegal, mesmo casando, ela não tinha documentação, então teve uma vida muito, muito complexa, muito difícil. Minha avó passou a ser cozinheira de hotel, foi cozinheira de hotel no Rio. Minha mãe nasceu em Araruama. E quando ela tinha 15 anos, ela se mudou sozinha do Rio para Belo Horizonte. E quando ela se mudou para Belo Horizonte, ela tinha uma profissão muito estranha, né? Com um nome super estranho, chamada brochurista. Brochurista? Brochurista é uma pessoa que trabalha em gráfica e manipula os papéis de gráfica. E ela se especializou nisso e ela conheceu meu pai, que era funcionário público, do estado de Minas Gerais, né? E ela muito nova, conheceu meu pai com 17 anos e meu pai, 13 anos mais velho do que ela, se apaixonou por ela. Ela tinha uma condição de vida muito complicada, muito, muito difícil. Acabou se agarrando na oportunidade de se casar com meu pai em Belo Horizonte, e eles tiveram 4 filhos. Eu tenho 2 irmãs mais velhas, um irmão mais novo do que eu sou o filho do meio. E eles tiveram uma vida conjugal até o período em que meus filhos nasceram. Quando meus filhos nasceram, meu pai faleceu. E minha mãe era uma pessoa muito inquieta na vida, né? Assim, até pela história de vida dela. Eu me lembro que eu morava em Brasília e minhas irmãs um dia me ligaram e falaram: Marco, liga para a mãe porque ela enlouqueceu, assim, porque já tinha 1 ano que meu pai tinha falecido. E eu falei: enlouqueceu como? Ela tá vendendo a casa com tudo que tem dentro e falou que vai embora morar nos Estados Unidos. Eu falei, cara, enlouqueceu mesmo, né? Aí liguei para ela e falei: mãe, que história é essa? Ela falou assim: vou, porque era meu sonho desde nova, morar nos Estados Unidos, e eu vou morar lá. Eu falei: mãe, mas você não fala inglês? Ela falou: eu falo fuck you, tá de bom tamanho. Já é o suficiente, né, meu? Já é o suficiente.
E ela ficou realmente 2 anos morando nos Estados Unidos, indo e voltando para não perder a cidadania, e teve um ano que ela não voltou. E eu liguei, atendeu um português que pediu a mão da minha mãe em casamento, e ela se casou de novo com um português, se naturalizou americana e ficou por 18 anos por lá. Com isso, ela mostrou que ela era mais lúcida da família. Sim. É verdade. Com certeza. É o que eu falei com as minhas irmãs, eu falei assim, ela tá certa, ela quer viver a vida dela, ela não quer viver a vida dos netos ou a vida dos filhos. Ela teve a história de vida dela que foi muito complexa, muito complicada, e ela tem todo esse direito, né? E ela voltou para o Brasil em 2021, no meio da pandemia, porque o marido dela faleceu lá de Covid. Caramba. E aí ela voltou para cá e hoje ela mora em Belo Horizonte. Mas é uma figura espetacular, assim, uma figura que mostrou muito para gente, assim, como é que você encara a vida de frente e dá os seus passos, né? Assim, o meu pai, ele era uma questão de equilíbrio. Ela era a pessoa que se atirava, que Mas uma história de muita coragem, né? Que entregava, né? Porque você imagina, poxa, é uma decisão muito difícil, né? Nessa altura da vida tomar isso, mas quando ela pega e busca todas as referências, né? Todas as lembranças, cara, muito mais difícil foi a decisão e todo o dia a dia que sua avó teve. Sim. Né? Você falou assim, não, gente, dificuldade não é eu depois dos filhos bem informados, né? Com uma rede de apoio decidir mudar de país. Cara, difícil foi a mudança de país lá atrás. Porque veio fugida de guerra, né? Então, não tem muito o que fazer, né? Assim, Caramba, Marco, que interessante. E a sua infância passa-se por Minas Gerais. Sim, eu nasci em Belo Horizonte. Você e seus irmãos? Eu e meus irmãos nascemos em Belo Horizonte. Morei lá até os meus 19 anos. E depois me mudei, né? Minha primeira mudança foi para Minas Gerais mesmo, mas outra cidade em Minas. E depois eu me mudei para Brasília. Morei em Brasília por 13 anos e depois vim aportar aqui em São Paulo. E estou aqui há 12 anos. Mas acho que eu puxei muito isso da minha mãe, assim, essa questão nômade, né? Então, acho Belo Horizonte, a cidade natal, muito interessante, mas eu não me vejo morando em Belo Horizonte, ou eu não me vejo morando com raiz em lugar nenhum. Se eu precisar ir para algum lugar, eu vou para algum lugar. Sem apego, né? Sem apego. É muito mais apego às pessoas. Isso, Renê, é um negócio super interessante, porque eu tive a capacidade de fazer muitos amigos. Eu tenho muitos amigos em Belo Horizonte, eu tenho muitos amigos em Brasília, eu tenho muitos amigos no Rio, onde eu morei por um ano, tenho muitos amigos aqui em São Paulo, e essa possibilidade de experimentar isso faz com que a gente cresça bastante, né? Porque eu tenho um amigo muito engraçado que ele diz que amigo é família sem culpa, né? Então, assim... Verdade. É muito bom ter amigos. E você ter essa rede de suporte faz com que a sua vida ela tenha um direcionamento muito gostoso de se viver, né? Viver entre amigos. E alguém mais dos seus irmãos é do mercado, alguma coisa assim? Não. Eu tenho 2 irmãs que moram em Belo Horizonte ainda. Meu irmão mora fora, mora nos Estados Unidos. E ele acabou seguindo aí os passos da minha mãe. Mas todos eles com profissões diferentes. Eu, na realidade, eu fui cair na publicidade por um outro motivo, né? Porque a minha primeira formação foi engenharia civil. Eu sou engenheiro de natureza. De formação. Não mas... só de formação, mas de mente. de estrutura de pensamento. Estrutura de pensamento. O raciocínio dele é de engenheiro. Mas aproveitando o seu pensamento sistêmico, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, que eu quero explorar um pouco mais. Mas antes, Marco, eu também quero ouvir a origem da Sônia. Porque, Sônia, também, trazendo para as histórias que te contaram, né, em algum momento, te contaram a história de como o seu Paulo conheceu a dona Deise. Sim. Que história que te contaram? Me contaram, vamos dizer. Naquela época, vamos dizer, eles
tinha uma vida bastante, vamos dizer, conservadora, né? Cheia de restrições e tudo mais. Eles eram dessa linha. O meu avô, pai do meu pai, Schlittler, né? Ele era um suíço-alemão muito rígido e era muito determinado. Ele gostava muito da família, gostava muito de estar com todos nós, mas, na verdade, era uma pessoa extremamente determinada, né? E a minha mãe, vamos dizer, pelo que eu sei, eles se encontraram num velório de uma das pessoas da família. Então, se encontraram ali, começaram a conversar e tudo mais, e aí, vamos dizer, evoluiu de alguma maneira, e eram muito apaixonados, viveram muito bem durante muitos anos, graças a Deus. Ficaram casados durante muitos anos. Mas era a típica família, vamos dizer, classe média, né? Conservadora, com 3 filhos. Meu pai era funcionário da Votorantim, então ele chegou à gerência, a minha mãe fazia o papel dela. Então, eu tive uma vida tranquila, né? Uma infância também que foi muito boa. O meu avô tinha uma casa de praia e tinha um sítio. Meu pai também tinha um sítio. Então, a cada final de semana, a gente ia ou para a praia ou para o sítio, com os primos e todos mais, né? Então, isso eu acho que... São as lembranças boas desse São período. lembranças boas. Eu acho que foi legal. E a infância foi em São Paulo mesmo? Sempre em São Paulo. Sempre em São Paulo. Eu nasci em São Paulo, sempre vivi em São Paulo, com uma relação. Em que bairro de São Paulo que você morava? Então, eu morei um pouco ali no Tatuapé, ali perto do Belém, né? Eu estudava ali, colégio estadual e tudo mais. E quando meu avô morreu, ele morava ali na Lopes de Oliveira. E então, ele ficou muito abalado quando minha avó morreu, a mulher dele. Foi muito repentinamente. E aí meu pai, resolveu dar apoio para ele, né? E aí ficamos juntos, aí já ficamos aqui. Eu vivi muitos anos, em Higienópolis, né? Passei a minha juventude, saí para casar ali. Depois casei, separei, voltei para lá. E agora já estou no interior. Então, a vida caminhando, a jornada seguindo, né? Que legal. E como é o nome dos seus irmãos? Eu tenho um irmão eu sou mais velha, tenho um irmão que é Paulo Gaspar e uma irmã Marilene, falecida também. Muito Mas, bom. preocupação é a educação. Muito bom. A Sempre família tradicional, que educação. era dos 3 filhos, né? Família bem... Sempre educação. Foi a base de tudo. Pô, do respeito, né, dos valores. Que legal, né? Não tatua. Eu também sou, enfim, da Zona Leste, né? Enfim, vivi meus 30 primeiros anos foi lá, depois que fui para o ABC. Eu vi uma Zona Leste em transformação, imagina só que você tenha visto uma Zona Leste completamente diferente, né? Então, eu me mudei de lá antes dos anos 70. Então, ainda era uma região bem típica, né? A família da minha mãe morava por ali, a gente frequentava os colégios por ali. E, vamos dizer, o bom, eu acho que aconteceu depois de 80, 90, né? Então, quando a gente vai para lá, a gente não reconhece. Né? A própria região do Anália Franco, a minha infância era um matagal danado, depois virou uma região super próspera ali, mas teve uma transformação muito grande ali na região do Tatuapé ali. Mas meus pais eram bem... Seguiam os valores bem suíço-alemão. Então, não tinha muita brecha. Né? Não tinha muita moleza, não, viu? Não tinha. Muito bom. Muito bom. Aí, Marco, agora eu quero trazer para você a história, né, tava ali a infância em BH e tal. Em que momento a vida profissional chega para você, para os seus irmãos ali, né? Você como irmão do meio, seus irmãos começaram a trabalhar antes de você? Não, eu comecei a trabalhar antes. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Caramba, Marco. Eu vendia jornal na rua, no estado de Minas. Estado de Minas, perguntar, estado de Minas? Já era um comunicador. Já era um comunicador, porque eu comecei a fazer contas, né? Então, eu imaginei, olha, em quanto tempo eu venderia jornal para poder comprar uma tesoura de jardim.
porque eu percebi que os vizinhos tinham jardins que precisavam ser limpos, então, se eu tivesse uma tesoura de jardim, eu ganhava muito mais do que vendendo jornal. Então, eu juntei dinheiro para comprar a tesoura de jardim e depois saía de porta em porta e me oferecia para poder limpar, parar a grama do jardim dos vizinhos. Ou seja, afinal de contas, você tinha ferramenta. Já era um empreendedor nato, né? Empreendedor nato. E aí, depois eu fui trabalhar como office boy de banco, Banco Real, que precedeu aí o Banco Real, depois foi... Sei lá, Anro, depois Santander, né? Santander, isso, Santander. E sempre tive essa ideia de que eu precisava me sustentar. Apesar do meu pai e da minha mãe, né, ter o suporte de casa, eu sempre achei que eu tinha de fazer algo por mim mesmo. O que eu fazia? Eu fazia uma coisa muito interessante, sim. Eu chegava nas escolas, né, sempre estudei em escola pública, chegava nas escolas e olhava assim, qual é a matéria que as pessoas têm mais dificuldade? Normalmente é matemática ou matéria de exatas, né? E aí eu estudava muito mais para poder ser monitor daquela matéria e ganhar dinheiro. Meu negócio era sempre ganhar uma grana. Aí eu estudei no Cefet, que é uma escola pública de 2º grau, fiz um curso técnico de edificações, e como era um regime de semi-internato, a escola era 2º grau de manhã e à tarde era curso técnico, e era muito distante da minha casa, eu era um monitor de matemática e física justamente para poder me sustentar e pagar minhas saídas, pagar meu almoço, enfim, literalmente pagar o almoço. Então, eu estudava muito mais e minha vida foi muito pautada pelas ciências exatas, pela lógica, né? Tanto é que eu passei de imediato no vestibular para engenharia civil, na UFMG, aí cursei todo o curso básico de engenharia civil, todo o curso de exatas, e sempre com aquela lógica de que eu deveria me pautar pelas ciências exatas. E aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar numa empresa chamada Planex, que é uma subsidiária da Andrade Gutierrez, que mexia com construção de estradas. E meu trabalho era basicamente fazer cálculo, né? Então, cálculo de momento, cálculo de perfil, curvas de nível e tal. Cara, eu achei aquilo chatésimo. Eu falei assim, cara, eu não acredito que eu vou passar minha vida inteira fazendo isso, né? Assim, eu não posso passar minha vida inteira. Não é nada sexy. Não é um pouco, cara. Você ficar, glamour, né? você ficar ali medindo curvas de nível, pegar o teodolito, ficar olhando e medindo curvas de nível de estrada de 50 metros para depois desenhar uma estrada. Não tem nada de interessante nisso. Aí eu falei, cara, eu não vou continuar nesse negócio, né? Não vou continuar nesse negócio, aí resolvi fazer psicologia. Aí fui fazer psicologia, vestibular para psicologia na Universidade Federal de Ouro Preto, que é uma cidade próxima de Belo Horizonte, uma cidade histórica. E eu era apaixonado por Ouro Preto e tal. Cara, conheci uma garota lá, fiquei completamente bêbado, perdi o vestibular, não consegui fazer o vestibular, voltei para Belo Horizonte, e aí essa garota falou assim, olha, faz comigo o vestibular para publicidade. Eu falei, cara, não quero saber de publicidade, nem sei o que é isso. Assim, não, faz comigo que se você passar, depois você elimina matérias para psicologia. Eu falei, fiz, passei. Aí quando eu passei, resolvi entrar para poder fazer as matérias, e quando eu entrei, já de cara, eu comecei a trabalhar em agência de publicidade. Trabalhei na ASA, que era uma agência super tradicional de Belo Horizonte, e fui trabalhar na mídia, né? Que era o que mais se aproximava do seu mundo. Mais me aproximava, mais né? lógico. E eu me lembro que eu entrei na mídia e a diretora de mídia falou assim, você sabe fazer cálculo? Eu falei, alguns. Alguns, né? Tá vendo aquela estrada? Aí passou uns 3 meses, eu falei assim, gente, vocês não vão me dar outro cálculo que não seja as 4 operações básicas? Não é possível que a gente vai ficar só nisso aqui, nessas 4 operações básicas. Mas era isso mesmo. Então, mídia já entrou no meu sangue, né? E eu costumo dizer
que nesses mais de 30 anos de profissão em mídia, não existe ex-mídia, né? Assim, Sim. quando você é mídia para sempre. Assim, porque é algo que se introjeta na sua vida e você começa a exercitar características e disciplinas muito diferentes, né? Assim, tem toda uma base, que é uma base lógica, matemática e de pensamento lógico? Tem. Mas você tem de ter uma base de ciências humanas muito forte, né? Você vai lidar com pessoas, você vai atender pessoas, você vai ter de entender de geografia, né? Eu, quando ia contratar estagiário, eu virava para o estagiário e falava, olha, 3 perguntas. Primeiro, quanto é 10% de 100? Se não souber essa, já dançou. Nem vai ouvir a segunda. Nem vai ouvir a segunda. A segunda é assim, onde fica Afogados do Engazeira? Aí já tossia, né? Porque essa é difícil. Eu já não passava, eu já não via. Não dá para entrar no time do Marco tão já não dá fácil pra assim. entrar. E a terceira era falar um pouquinho de background mesmo, porque mídia é muito isso, né? Você lidar com pessoas e aliar toda essa base de formação lógica e de pensamento lógico que tem de trazer resultados com sacadas que são sacadas muito próprias de quando você estabelece algum tipo de relação com diversas pessoas que estão participando do mercado publicitário. Eu acho que essa sempre foi a filosofia de quando eu comecei a trabalhar lá em Belo Horizonte, em agência de publicidade. Fui para Brasília por agência de publicidade, né? Agarrei uma oportunidade logo de cara, quando eu trabalhava na RC Propaganda. A RC atendia a Caixa e o diretor de mídia, o gerente de mídia da Caixa, da agência na Caixa, em Brasília, saiu. Eu falei, eu me candidato, vou embora. Acho que tem de arriscar. Fui trabalhar em Brasília com muito pouca idade, com 21 anos. Com 21 você foi para Brasília, mano? Com 21. Que legal. E você já conhecia Brasília? Como que era a sua relação com... Nunca tinha ido em Brasília. Você foi a primeira passagem que você pegou foi só de ida? Só de ida. Assim, eu tinha ido em Brasília uma vez, quando eu era mais jovem, porque eu participei de movimento de juventude de igreja católica. Que era uma forma de você se relacionar mais com mais pessoas, né? E aí eu passei por Brasília porque eu estava indo numa celebração, que era uma celebração da morte de 10 anos do Oscar Romero, e lá nessa celebração eu conheci o Chico Mendes, que foi um cara super envolvido com questões de ecologia, né? de preservação e tal. E aí eu me lembro que quando eu voltei para Belo Horizonte, né, depois dessa celebração, 2 semanas depois, mataram o Chico Mendes. E foi exatamente na época que mataram o Odete Roitman na TV. E aí todo mundo falava, queria saber quem matou a Odete Roitman, e a gente queria saber quem matou o Chico Mendes. Caramba. Assim, que coisa complicada isso, né? Mas eu fui para Brasília com a cidade para poder assumir lá mídia de caixa. E acabei fazendo minha carreira por lá. Assim, Brasília me ensinou muito. Caramba, Marco. E sabe que eu acabei esquecendo de fazer uma pergunta que acaba dizendo muito sobre as nossas trajetórias. Você ali nesse início, na juventude e tal, você era o cara mais voltado para o esporte ou mais voltado para as artes? Eu era o cara mais voltado para o estudo. Assim, eu tinha um interesse por artes muito grande, mas era um interesse assim, muito voltado para a música, e eu acabei herdando isso muito do meu pai, né? Meu pai ouvia muita música em casa, minha mãe ouvia uma música mais alegre, meu pai ouvia uma música mais clássica, então assim, mais erudita, e eu acabei puxando muito isso e guardo isso numa memória muito satisfatória, inclusive. Essa trajetória do Marco, ela mostra muito um negócio que eu acho que é muito peculiar do nosso setor, que é essa capacidade de conectar diferentes disciplinas. O cara era um engenheiro, nem fazia ideia que ia entrar no mercado publicitário. E quantos que você já entrevistou aqui que não são formados em publicidade, em marketing, mas como que o marketing, a publicidade, ele permite
ele é tão receptivo a diferentes disciplinas, a diferentes Exatamente. conhecimentos, né? Isso, É, ajuda a fazer a diferença até na hora de fazer o trabalho, né? Com E certeza. no universo da mídia é aquilo, né? A mídia trouxe esse lado, né, mais sensual para os números que a engenharia não dava, né? Enfim, quando a gente falou da capacidade do profissional de mídia, né? Puta, você coloca ali 10 profissionais de mídia com o mesmo budget na mão, com o mesmo objetivo, você tem 10 planos de mídias diferentes, Sim. que é uma arte. É. Isso é uma arte. Né? São visões, né? São visões, porque daí você Distintas, pega toda a bagagem que você tem do teu pra aplicar, conhecimento. para aplicar Da aí a tua sua experiência. sensibilidade. É. Né? Marco, vou trazer para a Sônia também para falar desse momento, Sônia, do seu momento profissional. Né? Falamos lá da sua origem no Tatuapé, você vindo ali para Higienópolis. E quando que você começa a trabalhar, Sônia? Então, eu também comecei a trabalhar cedo, porque eu também queria ganhar meu dinheirinho. Eu era mais velha e sabia que as condições não permitiam que se fizesse o que a gente gostaria. Então, eu fazia muita coisa em casa, fazia muito artesanato, fazia de tudo que fosse possível. E assim que surgiu uma oportunidade, comecei a dar aula numa escola de jardim da infância, né? E daí eu já estava também me preparando, eu queria fazer medicina. Então, eu fiz vestibular para medicina, eu fiz cursinho para medicina. Caramba. Eu fiz cursinhos, terceiro científico com cursinho. Passei no vestibular de Sorocaba. Aqui não, eu fiquei, porque naquela época tinha exames escritos e exames orais. Eu fui, acredite ou não, eu fui aluna do Digênio, do dono da Unip. Sim, eu tive aula de eletricidade com ele, de laboratório, porque a gente tinha aula prática. Caramba. Tinha exame nesse sentido. E na Paulista eu fiquei na segunda fase, mas eu passei em Sorocaba. E meu pai não me deixou ir. Não me deixou ir para Sorocaba. Ele disse que não dava, que a filha dele não podia ir e tal. Fiquei arrasada. Ele disse que eu não quero mais fazer nada. Não quero estudar, não quero fazer nada. Acho que eu fiquei 1 ano sem estudar, sem nada. Fiquei dando aulinha, assim, também, como Marco, para fazer um dinheiro, né? No fim, uma amiga disse, não, mas vamos fazer alguma faculdade, vamos fazer. Tá, entrei em pedagogia. Comecei a fazer pedagogia à noite, mas também estava continuando, vamos dizer, dando aula particular e na aula de colégio. E aí uma amiga minha me convidou, ela trabalhava na Proeme, agência do Enio Mainardi. Ela trabalhava como recepcionista lá, ela ia se casar. Sônia, eu preciso de uma pessoa para ir para lá. Você não quer ficar para assumir essa posição? Você não quer trabalhar o dia inteiro? Eu disse, eu quero, vamos lá. Fiz a entrevista, entrei. Em 66. Aí, lá fui eu como recepcionista na Proeme. Fiquei uns 3 meses, era absolutamente introvertida, tímida, era um caos. E trabalhando com Enio Mainardi, os seus parceiros, na época em que a publicidade era muito vibrante, né? E era, vamos dizer, alguma coisa que, vamos dizer, diferente até, né? Quando eu falei na minha casa, todo mundo ficou muito surpreso. Como você vai fazer? Está fazendo pedagogia, vai entrar numa agência de propaganda. Fiquei 3 meses. Aí fui promovida para secretária. E aí aconteceu. Aí subi, comecei no atendimento, trabalhei muito tempo no atendimento. Foi uma experiência riquíssima, com gente muito bacana. E aí aconteceu que eu tinha muito interesse por números também. Eu gostava muito. Eu fiz científico, então eu gostava muito de matemática, física. E aí me interessava e estava sempre junto na mídia. E aí, depois de algum tempo, a mulher do Enio Mainardi, a Júlia Mainardi, que ela liderava o grupo de atendimento, Sônia, vem trabalhar comigo. Aí eu fui trabalhar com ela. E aí ela disse, não, mas eu queria abrir uma área de pesquisa de mídia e concorrência, porque não tinha nas agências essa área. E aí eu comecei a estruturar essa área. Eu tinha muito interesse, eu ia muito no Ibope, eu ia na Ipsos, eu queria saber como que era feito aquele estudo. Então, comecei a me interessar bastante e
acabei evoluindo nessa direção, estruturei o departamento. Depois eu fui promovida a gerente de mídia, depois diretora de mídia da agência e vice-presidente de mídia da Proeme. Caramba. Em 81. Aí a Proeme foi comprada, né, pela Campbell Ewald, uma multinacional que já estava há algum tempo. Eu saí por 1 ano e pouco. Aí o Ivan Pinto era o presidente. Aí ele me convidou para voltar também. Aí eu voltei. Aí fiquei mais algum tempo. Caramba, depois... você era uma liderança feminina. Era coisa constrangedora. Em que período, né? Em que ano que era isso daí? Antes dos anos 80. Caramba. Eu fui a vice-presidente no ano de 81. E eu estava pensando em mais uma coisa, empreendendo num negócio que era novo no mercado, era bem que novo. Não se conhecia, né? Era bem novo. A parte de pesquisa e tudo mais. Não, eu lembro que o Enio Marinardias era uma pessoa assim que me inspirava muito. Era uma pessoa que te desestabilizava muito, porque você podia entrar de manhã com uma nota 6, 7, na hora do almoço você estava com 3, de noite estava com 8. Era uma pessoa bem estável. Não sei se vocês conheceram ele. Não. Mas vocês devem ter conhecido o filho dele, o Diogo Mainardi. Sim. O outro também. Então, o Enio é uma figura assim, criativa do porte do Oliveto, do Roberto Elib, essas figuras que eram icônicas mesmo. Do Washington Oliveto, E hoje, mais tarde, vamos dizer, o Nizam, ele competia muito com a DPZ, né? E trabalhei muito na Proeme também com o Eugênio Figueiredo, que foi o fundador da Bullet, da empresa de promoção. Me ensinou muito, muito, muito. Trabalhei com o Piratininga, Luiz Celso Piratininga, que abriu a agência ADAG, ele foi fundador e tudo mais. E ele fazia faculdade de Sociologia e Política na USP. Ele dizia, Sônia, eu preciso que você datilografe esses estudos. Eu fiz o curso com ele. Muito bom, muito bom. Então, foi uma experiência muito rica, muito rica. Eu saí, vamos dizer, por 2 vezes do grupo, né? Do grupo Interpublic, por conta das fusões, mas acabei voltando, por conta do Enio, por conta do Ivan Pinto depois, né? E depois eu fui também, vamos dizer, a última fusão que aconteceu entre a Lintas e a Proeme, eu saí. Porque a Lintas era uma empresa forte, né? Ela tinha uma área de mídia super forte, ela tinha central de mídia Unilever, Gessilever, e tinha central de mídia Johnson. E aí, eu disse, não, vou ficar fora. Eu fiquei na Caio Domingues por 1 ano. Aí, vamos dizer, me convidaram para voltar de novo. Eu acabei voltando. Fiquei como vice-presidente de atendimento na Lintas por mais 1 ano e meio, 2. E aí pediram para eu assumir a vice-presidência de mídia. Eu fiquei num conflito durante 1 ano. Eu dizia não para o Ivan, não para o Ivan. Não quero, não posso fazer isso. Mas, no fim, acabei aceitando. Foi uma experiência boa, muito boa. E aí tinha Central de Mídia Unilever, Gessilever na época, Central de Mídia Johnson, tinha depois a Central de Mídia da Continental, Fogões, e a gente conquistou a Central de Mídia da Lacta também. Então, mas foi um período que eu tive... Não foi fácil para mim, foi muito desafiador, porque eu tinha um grupo de mídia. A gerência de mídia, vamos dizer, o pessoal de mídia, tinha um grupo formado. Eu fui uma intrusa, eu fui colocada naquela posição, entendeu? Não foi fácil, mas eu acho que foi um pequeno desafio. Agora, a Sônia é muito modesta, né? Mas assim, então a gente tem de relembrar e enriquecer algumas coisas da Sônia. A Sônia é a maior sumidade em pesquisa que existe no mercado brasileiro. É verdade. Assim, pura curiosa. Mas ela é uma sumidade em pesquisa do tipo assim, para vocês terem uma ideia, o Ibope, como a gente conhece hoje, assim, ele entrou no Brasil
E a Sônia foi uma das pessoas que fez essa introdução, assim, para poder entender o que é a metodologia do Ibope, entendeu? A Sônia foi uma pioneira em relação à pesquisa, como a gente entende, as pessoas entendem hoje a pesquisa que vem num software. A Sônia fazia isso de cabeça. Eu tenho uma história com a Sônia que é muito interessante. Eu trabalhava na Unilever, né? E aí eu me lembro que o Google chegou para poder apresentar para a gente a metodologia do Google de como se medir audiência em vídeo. E aí, lógico, né? Fomos eu e a Sônia, eu não fazia nada sem a Sônia. Eu não fazia nada assim. Aí fomos ver, acabou a apresentação deles, a Sônia virou para mim e falou assim, Marco, tá errado. Eu falei, Sônia, é o Google. Aí ela falou assim, mas tá errado, eu tenho certeza que tá errado. Eu falei assim, então tá bom, se você está falando que é errado, eu vou peitar o Google. Tá? E aí voltei para o Google e falei assim, olha, a metodologia de vocês está errada. Aí eles falaram, que isso, nossa metodologia é global. A gente só está mostrando aqui uma coisa que é global. Eu falei assim, mas se a Sônia falou que está errado, então está errado. Eles falaram, que isso? O Google, lá no Vale do Silício, desenvolveu isso. Eu falei, mas se a Sônia falou que está errado, está errado. Então, a gente vai decupar até achar onde que está a origem de todos esses cálculos. Os caras quebraram a cabeça, cara. Os caras apresentavam, a Sônia falava, eu quero ver isso aqui. Foi uma sequência de reuniões ricas. Foi uma sequência de reuniões riquíssima. Rica, muito rica. Mas eles foram abrindo até chegar ao ponto em que eles falaram assim, é o algoritmo. A Sônia falou, então abre o algoritmo, que eu quero ver. E aí, quando abriram, ela falou assim, tá errado aqui, ó. Aqui está errado. É nesse ponto. É nesse ponto que está errado. O Google teve de mudar a metodologia deles no mundo. Cara, olha isso, cara. Não, eu acho que a gente teve vivências importantes. Por exemplo, você falou do Ibope. Quando foi introduzido o Pipometer no Brasil, a gente tinha audiência de TV, que é aquela maquininha, mais o caderno. As audiências despencaram, todas, e outras aumentaram. Né? A da Globo caía, da Bandeirantes as outras subiam. Para explicar isso para o mercado. A gente, com o Ibope, Flávio Ferrari, eu estava, acho, na Lintas. Foi também um momento super rico. Eu viajei bastante para a América Latina para explicar para a América Latina, pelo Ibope, o que era o Pipometer. Isso aconteceu. Isso é fato, isso você não sabe. Isso você não sabia. Mas é verdade. Vocês sabem daquele estudo que o grupo de mídia... fazia, não sei se tem ainda, né? Do Mídia Dados. O Mídia Dados. Eu começou com essa mulher. Eu fiz muitos anos. Eu ia até falar, porque a gente recebeu o Cláudio Venâncio aqui. Fui do grupo de mídia. O Cláudio Venâncio falou muito do início do grupo de mídia. O Cláudio Venâncio. O Venâncio. Mas ele é um dos papas. Ele, Floresbal, todos eles. E ele falou muito, né, sobre o início do grupo de mídia. E imagino, né, Sônia, que você participou muito ativamente disso. Eu sou de uma outra geração, do Otávio Floresbal, do Otto, que me ensinaram muito. Otávio, nossa... Foi o Otávio Floresbal que me convenceu a assumir a posição de diretoria de mídia na Lintas. Ele me convidou para almoço, ele tinha saído, tinha uma outra pessoa no lugar, ele já estava na Globo, ele me convidou para almoço, nós fomos almoçar no Cadório. Ele conversou comigo e eu fiquei convencida. Naquele dia, eu decidi assumir a posição. Caramba, mas no grupo de mídia eu trabalhei bastante, muito com treinamento e com mídia dados, muito. Hoje faz muitos anos que ele é profissionalizado, muito, mas ele era voluntário até a morte, entendeu? Caramba. Tem uma época que eu tirei férias para ir na gráfica, os números, no layout. Eu acho que aquilo foi um negócio legal que aconteceu na Isso a gente está falando de que período, Sônia? Isso daí foi nos anos de 90. 90? 90 e poucos. Depois a Dana assumiu. Eu saí, a Dana... Eu não conseguia entregar na data, porque não era possível. Volume de informação, uma coisa horrível. Mas foi muito bom. Depois começou a ficar profissionalizado. Eu acho que hoje é um book fundamental. Sim, né? Depois ele foi digitalizado. Na época ele era...
A gente resolveu pôr dados internacionais. Gente, era um caos. E nessa época eu estava no CanGL. Eu fui para o CanGL em 97. O CanGL era a unidade de mídia da Unilever. Esse é o momento que você vai para a Unilever. Então, eu vou para a Unilever nesse ano. Em 97, tem uma concorrência. A Unilever já vinha pensando, desde 88, em estabelecer uma unidade que só trabalhasse mídia, como acontecia na Europa. Né? Não nos Estados Unidos, mas na Europa. Então, tinham vários modelos. E no mercado brasileiro, eles fizeram até alguma tentativa na Argentina e tal, mas no Brasil, na verdade, houve todo um trabalho de processo para até convencimento dos atores, dos players. Nessa época, inclusive, também até me distanciei um pouco do grupo de mídia, né? Mas aí, em 97, 96, houve uma concorrência entre a Thomson e a Lintas, na verdade, da PB Initiative, para conquistar a conta da Unilever. E a Thomson ganhou, né? Em setembro, acho, de 96. E daí eles estruturaram uma área que se chama justamente CanGL, Centro Avançado de Mídia Gessilever. Era Gessilever ainda. Então, Gilmar Tadeu era o diretor-geral. A gente tinha como apoio a Thomson, né? A gente era vinculado à Thomson, mas uma unidade independente. Eu tinha uma unidade, tinha diretoria de operações, né, para estruturar o pensamento da Unilever e os processos. Esse modelo é único, né? Até naquela época devia ser único, né? Ninguém devia praticar isso no Brasil. Era né? único, Renê, assim, e muito em função do que é a propaganda, a publicidade no Brasil. Né, assim, porque a publicidade no Brasil, ela se diferencia da publicidade no mundo. Assim, eu trabalhei em algumas multinacionais. Trabalhei na Unilever, trabalhei na LG, trabalhei na Diageo. A gente sempre teve uma dificuldade muito grande de explicar para os nossos headquarters, né, o que era publicidade aqui. Porque a publicidade, diferente. Como se entende no mundo, é muito diferente do que se tem aqui. Né? Então, assim, qual que foi a saída da Unilever? A saída da Unilever foi internalizar alguma coisa que fora do Brasil se faz de uma forma legal no mercado, que são os birôs de mídia. Né? No Brasil, o birô de mídia é proibido. É proibido por lei, ele é proibido por lei, está lá, e a única lei que nós temos mesmo de publicidade no Brasil, que é autorregulada, né? E todo mundo acha que é uma autorregulamentação, mas não é, uma autorregulação. A única lei que nós temos é o anexo B do SEMP, que é o Conselho Executivo de Normas Padrão. Então, ali rege que no Brasil só pode existir agência full service. Não pode existir agência de mídia. Tá? Exatamente. E a Unilever, como ela tinha sempre foi a maior conta global, né? No mundo inteiro, ela comprava mídia e fazia negociações de mídia com empresas especializadas em mídia. Mas no Brasil não se poderia fazer. Então, o CanGL foi montado exatamente para poder internalizar algo que se fazia fora, né, e ter o que foi muito inteligente é ter ali uma especificidade em mídia que era muito, e é ainda, né, que é muito saudável para os movimentos de mídia no mercado. Então, por isso que a Unilever, a gente sempre vê a Unilever à frente de muitas outras empresas, porque ali estuda-se mídia no sentido mais profundo que possa existir. O Orlando Lopes era o diretor, presidente da América Latina também, e estruturou isso também na própria Unilever, né? Esse board de mídia, entendeu? Aí tinha um espelho aqui, tinham as agências também, porque as agências, como disse o Marco, eram players ativos. Sim. Né? E reativos à ação do CanGL. Até porque esse movimento das centrais de mídias no cliente é a Unilever que dá esse start. Na realidade... Já até tinha algum modelo, mas não
no modelo da Unilever. No modelo da Unilever não tem no Brasil. Né? Não existe. Na realidade, só existe na Unilever mesmo. O que as empresas têm são departamentos de mídia estruturados que fazem uma tradução do que o marketing precisa e versus o que as agências vão entregar. Então, isso é o que faz, por exemplo, o que eu fazia na Diageo, na LG, na Brasil Telecom, que foi quando eu comecei a trabalhar na vida corporativa. Mas na Unilever é diferente, porque na Unilever, o Centro Avançado de Mídia, né, que hoje se chama Unicel, ele é um centro avançado de mídia que estrutura toda a negociação, planejamento e o pensamento de mídia que a Unilever precisa ter. Que é diferente do que tem hoje as empresas e as suas respectivas agências. E assim, são modelos, né? Modelo que é muito aprendizado. É muito aprendizado. Muita coisa nova e muita, como disse o Marco, muito insight europeu, né, Marco? Muito. E quando eu vim para São Paulo, que eu vim para a Unilever, eu vim para substituir exatamente o Gilmar, né, que ficou 19 anos nesse que é o momento que você vem de Brasília para cá? Eu vim de Brasília para cá. Na realidade, teve um headhunter que me achou, que era um cara super histórico do mercado. Não, cara, era um cara que eu li os livros deles, entendeu? Assim, que o Edson Benetti. Então, o Edson Benetti fez um trabalho para mapear quem poderia substituir o Gilmar na Unilever e se deparou comigo em Brasília. Eu nem pensava. Na realidade, eu estava em Brasília e eu tinha passado alguns anos na Brasil Telecom, na época do Daniel Dantas, Carla Tico. Eu ia até te perguntar isso, as pessoas que passaram por você ali em Brasília. Mas olha por onde ele passou e quando. Brasil Telecom. Quer dizer, quando as telecomunicações estavam bombando, né? Do na auge, época né? da privatização. E ele inserido nesse movimento. Por isso que eu acho, quando ele entrou, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque tinha tudo de novo. Tinha um conhecimento ali que, nossa, era na jugular, né? Mas assim, muito na hora legal. que eu vi a Sônia, eu tremi. Mas foi assim, na realidade, eu trabalhava, eu tinha fiquei em Brasília um tempo e quando meus filhos nasceram, eu fui para Belo Horizonte, porque minha mulher queria ter filhos em Belo Horizonte e eu tive filhos gêmeos, né? E aí voltei para Belo Horizonte e trabalhei em agência de publicidade. Eu falei, Silvia, minha esposa, não vai dar certo aqui, vamos voltar para Brasília. Eu voltei para Brasília e fui trabalhar com uma pessoa que ficou muito famosa no Brasil inteiro, chamada Marcos Valério. Da DNA Propaganda. Então, fui ser diretor de mídia da DNA Propaganda, né? Mas eu falei, cara, isso aqui não vai dar certo. Assim, eu saí pouco antes de estourar todo o escândalo do Mensalão e dei sorte de não ter meu nome envolvido em determinados processos que eu não gostaria de estar envolvido de forma alguma. E eu fui trabalhar na Salles, que era aqui de São Paulo, mas tinha uma unidade em Brasília e atendia a Brasil Telecom. E quando eu estava atendendo a Brasil Telecom me convidou para poder assumir toda a área de mídia e digital da Brasil Telecom. Só que naquela época, era o Daniel Dantas e a Carla Tico, a Brasil Telecom ela vivia mais nas páginas policiais do que nas páginas de economia. Sim. Mas teve uma mudança de gestão, e nessa mudança de gestão o Citicorp assumiu, e o Citicorp trouxe o Ricardo K. A gente chamava de Ricardo K porque o sobrenome dele era impronunciável, a gente não conseguia, então era Ricardo K. E o Ricardo K, ele saneou a empresa e em 2 anos deixou a empresa no azul,
muito voltada para uma pegada mercadológica muito forte, e ele tinha uns projetos que eram uns projetos super interessantes, assim, né, que a gente entrava. Ele chamava de projetos Resgate do Soldado Ryan. Aí você entrava projeto Os Canhões de Navarone, você entrava naquele projeto. E era verdade, assim, eram projetos extremamente interessantes. E eu aprendi muito com esse cara, assim. Ele tinha uma proximidade muito grande. Ele era o CEO da Brasil Telecom e do IG, né? Porque o IG pertencia à Brasil Telecom na época, e eu aprendi bastante com ele. E até chegar o momento em que a Brasil Telecom estava próxima de comprar a Telemar Oi, mas aí por questões políticas foi a Telemar Oi que comprou a Brasil Telecom e eu fui para o Rio. Aí eu fui trabalhar no Rio na Oi. Foi um desastre, porque eu cheguei e vi uma empresa completamente desorganizada e minha cabeça sempre foi uma cabeça muito lógica, muito processual. Eu me lembro que o meu primeiro projeto que eu peguei na Oi, né, era a mega rampa do Bob Burnquist. Vocês lembram daquela mega rampa que ele descia de skate e tal? Aí eu cheguei para VP de marketing, que era minha chefe, né, lá, e falei olha, tá tudo organizado aqui, mas onde é que eu aloco esse orçamento do investimento na mega rampa? Ela virou e falou assim, orçamento? Que orçamento? O que é orçamento? O que é orçamento? Eu falei, bom, não vai dar certo essa empresa. Então, deixa eu sair disso aqui. Aí, uma das agências que atendia a Oi era a Artplan. Eu conheci o Rodolfo Medina, que é um grande amigo. Ele me pediu para voltar para Brasília, ficar 2 anos em Brasília e depois eu iria para o Rio para poder assumir as 3 agências, a diretoria de mídia das 3 agências, São Paulo, Rio e Brasília. Falei, tudo bem. Voltei para Brasília, voltei com a minha família para Brasília. Trabalhei lá na Artplan, uma casa maravilhosa, assim, super legal. Tinha o Franzé, falecido, um cara que era excepcional, aprendi bastante com o Franzé. E Brasília me ensinou muito essa questão da maleabilidade, né? Como você lida com as pessoas, porque Brasília 50% é técnica e 50% é relacionamento e política, né? E você tem de lidar com isso, porque quando você atende grandes contas, Banco do Brasil, Secom, você precisa estar presente em determinados fóruns, que são os fóruns em que está o ministro, presidente, reunião com secretários, enfim, deputados, senadores, todos eles presentes, e você aprende a ter um jogo de cintura muito grande. Isso é muito bom em Brasília, que me exercitou muito a tolerância e entender como isso poderia ser revertido positivamente para a minha profissão em mídia. Né? Assim, como que eu poderia trabalhar essa questão de negociação, relacionamento, enfim. E aí, quando eu ia mudar de novo para o Rio de Janeiro, aí o Edson Benetti me achou. E eu recebi o convite para vir para a Unilever. Eu falei assim, não posso deixar de ir para a maior escola global de mídia, que é algo que seria sensacional. E aí, quando eu cheguei, eu olhei que estava a Sônia Leme e falei assim, Nossa Senhora. A gente sentava pertinho, assim, bem pertinho. Que legal. E foi uma história de afinidade muito grande. E na Unilever, eu fiquei, a Sônia saiu antes de mim, né? O que me deixou muito triste, mas enfim. Faz parte. É o ciclo. Eu fiquei mais alguns anos na Unilever e eu queria muito ter uma experiência em digital. E na Unilever, naquela época, se comprava muito mídia em televisão. Né? Sim, televisão era muito forte. Assim, muito forte. A verba de mídia de TV da Unilever era uma verba altíssima, gente. Eu me lembro que, cara, as TVs ficavam atrás da gente o tempo todo, porque... Ninguém conseguia saber qual era o desconto. Exato. Assim, eu me lembro qual era o assim, líquido. teve um ano que, numa negociação com a Globo, para poder mudar 1% de desconto da Unilever, eu levei 18 reuniões com a Globo. 18. Eu nunca mais esqueci isso na vida. E eu me lembro que na tinha toda uma matemática, cara, feita pelo Unilever. Exato. Eu lembro que eu conheci o Marco, inclusive, nessa época, na época de central de mídia, e eu estava pelo Globo Impresso.
né? E existia toda uma matemática ali que era exposta pra gente. Falei assim, era técnico. Assim, cara, ó, sua audiência foi daqui pra cá, não sei o que, blá, 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 blá. Ah, mas eu tive meu reajuste. Esquece seu reajuste de tabela. Cara, que é técnico. Cada vez a gente tentava surpreender de uma maneira, com um estudo, com uma abordagem. Porque... Mas aí eu queria ter uma experiência digital, porque eu falei, o mundo vai pro digital, né? Assim, eu não posso ficar para trás nisso. E aí a LG me convidou para poder estruturar toda a área digital da LG no Brasil, mas eu tinha de ficar 3 meses na Coreia, junto com um time global para poder estruturar isso. E eu fui para Seul, conversei com minha esposa, meus filhos, tudo bem, vamos. Aí fiquei esse tempo lá na Coreia para poder estruturar isso, e era muito difícil, porque você fala assim, cara, você está estruturando o digital de uma empresa global. Aí você tem de pensar que a empresa tem nos Estados Unidos, mas tem em Uganda. Como é que você faz para poder fazer? Nossa, colocar isso numa mesma régua, né? E aí voltei para cá, foi um período bem legal, porque eu voltei já com a ideia de começar o e-commerce da LG, que era um negócio super novo, e-commerce de marca própria, e realmente começou, mas, cara, a cultura ortodoxa é muito difícil, assim, né? Assim, aquela cultura do... é próprio deles, né? Sim. Assim, e é muito difícil você se dar conta. E eu me dei super bem, porque o primeiro CEO da empresa era um CEO muito aculturado. Ele teve 12 anos de México e 13 anos de Brasil. Então, ele entendia muito da América Latina. Mas o que veio depois, veio com a cabeça da Coreia, né? Assim, então, era muito difícil. A gente batia muito. Eu me lembro que teve um desentendimento muito interessante lá, que ele veio discutir comigo sobre GRP. Aí eu falei assim, cara, não dá para discutir Não, comigo. Coreia agora também não. Não dá. Aí não dá. Aí a gente acabou se desentendendo, e depois eu fui para parar na Diageo. E aí na Diageo eu fui para poder estruturar toda a área de mídia, dados e CRM da Diageo. Foi um período muito bom, uma empresa excepcional para se trabalhar, uma empresa que tem uma diversidade muito forte, uma empresa que pensa bastante a mídia, né, da forma como eu sempre gostei de ser. Assim, eu sempre fui muito técnico, então assim, eu sou muito visto pelo mercado de uma perspectiva técnica, assim como a Sônia, né? A Sônia também tem essa perspectiva técnica muito forte. Mas você tem a área comercial de negociação também muito desenvolvida, né? Vamos dizer, muito treinada e muito estudada. Eu não tenho. Essa minha parte de negociação, sou honestamente muito mais um apoio no sentido de formulação técnica do que nessa área de comercialização. Sim, você imagina do que fazer as 18 reuniões para tirar 1%, né? nossa. Então, mas com a Globo, em 97, quando foi estabelecido o CanGL, eram reuniões de 5, 6, 7, 8, eu não participava, 8 horas, e não saía nem de 0,5. Porque era como eu disse, era um momento de confronto, não era legal. Então, não era aceito você dar desconto, entendeu? Mas só o que a gente otimizava de investimento na implementação já justificava o desconto. Não, e o Marco comentou, né, sobre a vivência dele na Diageo e também toda a experiência ali de Unilever. Acho que são duas companhias também que constroem marcas como poucas, né? Que cada marca tem a sua história, tem a sua essência, né? E isso, né? Imagino que você tenha visto algumas delas chegando, inclusive, né? E algumas sendo desenvolvidas, né? Eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre o seu momento de Unilever, né? Do seu dia a dia ali e de um olhar para fora, né? Quais foram as marcas que nesse período se despontaram muito e viraram ícones? Eu diria que até antes disso, vamos dizer, eu trabalhei muito antes disso por exemplo, com Rio Blind, né? Com Old Eight, lançamento de Smirnoff, né? Caramba! A vodka Smirnoff. Que depois o Marco foi vendê-la. Então, que é alguma coisa, vamos dizer, que está viva até hoje com a mesma promessa, né? Questão de Purina, que era ração para cachorro naquela época, acho que 78, 79. Bonzo e tudo mais. Johnson, também, que tinha toda a linha de produtos infantis extremamente forte, né? Então, eu acho que essa minha
vivência também com essas marcas fortes anteriores à Unilever também me ajudaram a entender esse mercado e o valor das marcas, entendeu? Com Sica, né? Lá passar o Elefante da Sica, a Mônica, né? Que faziam parte. De alguma maneira elas foram destruídas, mas elas têm espaço para serem até recuperadas de alguma maneira, estão vivas em outros produtos, né? Mas na Unilever, eu acho que realmente tem sim algumas marcas que a gente viu, o Omo da vida, né? Vamos dizer, o Rexona, Helmas, que bom, todas essas marcas aí que tiveram um desenvolvimento muito, muito consistente, né? Dove. Eu lembro do lançamento de Dove em 96. Com todo o posicionamento de algo diferente da beleza natural, do hidratante, 25% de hidratante, vários seminários, uma linguagem muito... Eu acho que foi um momento mais de start, inclusive do Orlando Lopes, né? E de desenvolver a marca e reunir toda essa equipe Unilever, que era uma agência, Scangeli, era um grupo muito focado, eu diria, que foi um grande desafio. E o que eu percebo hoje, e a minha expectativa é que a gente consiga ainda ter essas marcas fortes, porque eu acho que hoje é muito mais difícil você manter uma marca viva. Sim. É que é muito pulverizado, né? Além de ser pulverizado... É o nicho do nicho do nicho, tem né? uma coisa que me chama muito a atenção. Eu acho que o grau de atenção das pessoas, vamos dizer, as comunicações e o engajamento é absolutamente outro. Absolutamente outro. No digital é outra coisa. Sim. É outra coisa, é outro comportamento. E com isso, eu acho que algumas marcas estão se perdendo. Eu acho que várias marcas estão se perdendo. Ou pela história, pelo momento de mudança. Agora, eu acho que também como é o marco. Eu acho que desde lá atrás, eu acho que de 96, o digital já chegou para ficar, né? Sim. Acho que foi o primeiro estudo que eu fiz de internet, foi em 96, 97. E já era, entendeu? Já cheguei. Então, você falava em... Não era uma tendência, né? Agora, não tem como, Sim. amigo. Quando você vê quase 40% de share de internet, quase 40, 30 e poucos. Não, esse ano deve bater 42, Então, do último 43. estudo do SEMP. É, do o SEMP estudo do mesmo. SEMP, eu acho que do semestre, do ano passado, acho que tem 42%. Caramba. TV E 46. Declarado pelas agências. Quer dizer, quando você vê isso... E isso que a gente está falando num país pobre. que a TV... Exatamente, que Pobre. a TV tem uma relevância ainda muito forte. Ainda né? tem. E vai continuar tendo, Sim. eu acho. Eu acho que vai continuar tendo, como em qualquer outro país, porque a penetração de TV é muito grande, muito né? grande, E a gente. TV ela tem um ponto que é super forte, que o digital ainda se arrasta pela granularidade. A TV tem conteúdo, né? A TV produz conteúdo. Eles investem em conteúdo. Né? Consistência, né? Com consistência. Muita coisa que o digital hoje tem uma audiência muito grande, ele tem uma audiência de conteúdo dos outros, né? A audiência do digital no BBB, a audiência do digital no futebol, a audiência do digital em novelas, em recortes, artistas. né, Marco? Assim. Sim. E aí, assim, mas quem produz esse conteúdo todo? Né? A gente sabe que o digital avançou um pouco nessa questão de conteúdo, né? Com os co-criadores, com os influenciadores, mas é tudo muito granular esse negócio, né? Assim, eles têm ondas que são ondas que nascem, crescem e morrem muito rápido. Esse negócio, né? Assim, não tem uma consistência no tempo. E tem um ponto que eu acho que é super importante e para a gente poder pensar, né? Até de toda a trajetória que a gente teve de mídia, né? Me preocupa muito a questão da fundamentação. Né? Assim, a fundamentação de entender... Porque quem começou lá atrás e tinha de fazer tudo manualmente, né? A gente tinha de calcular na calculadora. A fórmula, entendeu? A gente tinha de abrir a fórmula, né? Me preocupa muito as pessoas acharem que tudo está pronto numa plataforma.
E que você aceita aquela verdade que te é dada e acabou. Porque é um sistema perito, né? E assim... Vide a história que vocês acabaram de contar do Google. Certo? Exato, porque é um sistema Sim. perito, né? E aí a gente vê algumas distorções, inclusive até algumas destruições de marcas, por não ter um pensamento lógico fundamental. Assim, o fundamento ele é importante, não só na questão matemática, né, nos cálculos em si, mas na questão sociológica também. Assim, porque uma marca que tem 250 anos, ela sobreviveu a milhares de coisas nesses bicentenários da vida, né? E como é que essa marca pensa os próximos 100, 200 anos? Assim, as pessoas, olhando para o tipo de mundo que a gente tem hoje, que é um mundo muito imediatista, que ele está nas plataformas, elas colocam o pensamento em cima de um imediato. Assim, e o imediato, ele é muito perigoso, né? Assim, porque é muito fluido. Muito fluido. E você vê, por exemplo, você, Marcos, você trabalhou com marcas icônicas, eu lembro no seu período de Diageo, da gente conversando sobre a história da marca Johnny Walker. Isso. Né? Assim, cara, o quanto de história. A história é suficiente para se fazer um filme sobre a marca. Né? Um filme, não um filme comercial, mas um filme mesmo. Basta uma imagem que você já identifica. Você não precisa postar, vamos dizer, qual é a marca. É uma imagem. Ou parte de uma imagem, você já identifica. Eu me lembro quando eu estava na Unilever, tinha um presidente da Unilever, era um argentino, que ele tinha uma frase célebre. Ele falava assim, olha, deixa eu consertar isso aqui antes que os meus marqueteiros matem essa marca. Não, e o que me surpreende, eu tento ser atenta a algumas coisas. Eu vejo algumas marcas que começaram agora, mais recentemente, e, gente, elas estão tomando uma dimensão que eu disse, mas ela está fazendo tudo isso e as pessoas estão acreditando em tudo aquilo que ela está falando. E ela está crescendo. Você vai na farmácia, ela está crescendo. Você vai no vídeo, ela está crescendo. É uma coisa assim assustadora. Mas por quê? Porque tem investimento também maciço. Se ela deixar de ter um investimento, o que vai acontecer? Ela é consistente? Ela tem uma história? Então, ela que segura. Quanto que isso vai durar, né? É uma incógnita, né? Até propaganda porque... a gente fala, para construir é difícil, mas para destruir é muito fácil. É aquele velho dilema, né? O quanto que quantas tendências a gente tem que estar. Às vezes eu não preciso estar naquela plataforma que ela é do momento, só porque tá todo mundo indo para lá. E esse é um tem ponto que ter uma super razão. bom, Que dilema, Renê, né? que você traz aqui, você sabe? Porque eu hoje estou dirigindo a Associação de Métricas de Out of Home, que é a Mapa OH. E aí eu entrei em discussões com o pessoal das empresas de Out of Home, né? E, assim, uma ansiedade muito louca de falar o seguinte, como é que a gente faz o out of home, que já se compra digitalmente, né? Parte da venda venda via digital. Como é que a gente faz o out of home ter métricas de performance? Eu falei, para quê? Pois é. Por que essa ansiedade muito grande? Assim, por que vocês vão... por que a gente vai olhar para o out of home e ter sempre uma sensação de que nós estamos atrasados versus o digital? O digital é o digital. O digital consegue fazer o one-to-one e consegue fazer performance. Ok. Agora, o digital, ele não consegue construir marca como o out of home consegue construir marca. Então, assim, por que a gente está olhando para cá, quer correr nessa direção, sendo que a direção que mais interessa no médio e longo prazo é como construir marca? Sim. Né? Então, por que os esforços têm de ser aqui? Vai ter de ter esforço aqui, já que está vendendo digitalmente, vai ter de ter esforço. Sim. E vai ter de trazer retorno, né? Vai ter de ter métrica de performance aqui. Mas isso aqui é muito mais rico. Isso é a gênese do negócio. Quantos QR Codes você viu e para quantos você apontou? Não é porque tem o QR Code que você vai apontar. Exato. Quantas tendências a gente tem que estar e quantos não a gente tem que falar para elas, né? Assim, e você começa a ter brigas com marqueteiros, brigas homéricas, né? Eu me lembro que na Diageo insistiram, bateram o pé que tinha de fazer uma campanha de televisão
cujo comercial, o spot, tinha um QR Code. Eu falei assim, gente, assim, imagina o sujeito que está sentado em casa, né? Vai aparecer um comercial de 15 segundos no break que ele não sabe que horas que entra e ele tem de estar preparado com o celular na mão para poder apontar para um QR Code. Assim, como é que isso passa pela cabeça de vocês que isso vai dar certo? Não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E você, inclusive, eu estava no e-commerce na época, você, inclusive, tem de abastecer melhor o e-commerce porque vai bombar. Eu falei, eu não vou abastecer nada, eu vou deixar do jeito que está. E esse estoque que está aqui está ótimo. Te juro por Deus, assim, uma semana de veiculação na Globo, vendeu 2 garrafas. Olha isso. Caramba. Porque não é... Qual que é o objetivo da coisa, né? Vamos tentar o objetivo, né? Sim, porque não é esse o objetivo, entendeu? Assim, o objetivo é outro, é de construção de uma determinada mensagem, de uma determinada marca, que vai utilizar um meio de comunicação em um veículo que tem uma característica que a gente tem de pensar em toda a base em toda a base sociológica de como as pessoas se relacionam com esse meio. Exatamente. É um comportamento. É um comportamento. Né? Eu aprendi isso com a Sônia. Ela virava assim, Marco, a gente tem de estudar o comportamento das pessoas. A gente não tem de estudar o meio. A gente tem de estudar como as pessoas se comportam com aquele meio. Do digital, né? Você vai fazer vídeos de 30 segundos, né, vamos dizer, e a marca só aparecia no fim do vídeo. Gente, o pessoal dá um skip nos primeiros 3 segundos. Ele nem sabe o que ele está vendo. A marca, muito menos. Quando você começa a estudar isso, ver os resultados, hoje, qual é a média de duração dos vídeos na plataforma de internet? Bump de 6 segundos, né? Entendeu? Não é mais. E ainda é um luxo, né? Você é um luxo. Prender a atenção da pessoa 6 segundos. E aí, a 6 segundos que ele tá lá esperando para poder dar o skip que ele queria. Não. E o comercial dele, o display dele, tá no scroll lá de baixo. Ele nem vai ver. Mas está lá rodando. É que às vezes as discussões ficam muito dentro de casa, né? E acho que isso é um papel importante do mídia, que é trazer esse olhar de fora, entendeu? Ou da agência também, falar, cara, o que você quer aqui, o seu QR Code que você quer no vídeo, no seu comercial, não vai funcionar. Às vezes a gente está numa discussão aqui interna, só com um time interno, a gente acredita tanto aqui que precisa do olhar de fora, né? A discussão ela é rica por causa disso. Você tem um monte de guides, né? Você tem que ter. Sim. E tem de ter mesmo. E agora, uma coisa que me preocupa muito quando eu olho para o futuro, eu venho falando isso muito com muitas pessoas, assim, gente, não é as gerações novas que estão erradas. Somos nós que não estamos conseguindo descer à altura dessas pessoas e conversar com elas de uma forma questão de comunicação. Entendeu? De uma forma adequada. Assim, porque, por exemplo, um negócio que me deixa assim, extremamente intrigado, né? O turnover de profissionais de mídia em agências. É um turnover altíssimo. Eu não estou falando de agências pequenas, estou falando de agências médias e grandes. Né? Aí, quando eu vou conversar com o diretor de mídia ou VP de mídia, eles falam assim, mas essa geração não quer saber de nada. Eles entram aqui, ficam, se certificam no Google ou no Meta e depois eles saem para ganhar R$500 a mais. Eu falei, cara, não são eles que estão errados. É a sua gestão que não está sabendo dialogar com essas pessoas. Sim. Então, assim, não adianta a gente ter um discurso de diversidade se todo mundo que está chegando na mesa, está chegando na mesa da tirania só para mandar. Né? Se é para poder trabalhar no ponto de vista de diversidade, vamos entender que a gente tem de dialogar com quem vai assumir este negócio. Exatamente. E são essas gerações. Porque a gente também aprende muito com eles. Sim. É natural que se aprenda, se dispõe a aprender. Que se aprenda muito, Sônia, porque... Eu também acho. Talvez eu na fase do nascido em 80, eu talvez tenha participado da última geração que os meus pais sabiam absolutamente tudo, né, mais do que eu. Não existia um único assunto, né, que uma criança sabia mais do que um adulto na minha fase de infância. Hoje em dia, não. Né? Putz, vamos lá, vamos colocar aqui para rodar um CapCut. Meu filho de 13 anos sabe mais que eu. Sim. Né? Não, consultá-los. Exatamente, consultá-los. Uma série de assuntos eles sabem. Então é uma galera que vem já com a sua bagagem, que eles querem trocar,
né? E precisam ser ouvidos. E tem lá suas Sim. ansiedades, e a gente também veio de uma fase que a gente aceitava o que fosse. A gente sabe os sapos que a gente engoliu, Sim, que não sim. deveria ter sido engolido e que os nossos filhos não engolem hoje. Isso aí é um lamaçal. Uma lagoa. Uma lagoa, meu amigo. Mas tem um ponto aí que você traz que é super importante, assim, a gente tem de entender quais são as competências. E as competências dessa nova geração é um pensamento disperso, fluido e granular. E a gente tem de conviver com isso. Sim. Eu tenho filhos, eu tenho 2 filhos, né? E assim, meus filhos estão com 26 anos hoje, mas eu acompanho o pensamento deles e é esse pensamento mesmo, e tá certo, entendeu? Agora, eles não têm determinadas competências que nós podemos trazer. Assim, que é toda esse background de como é que a gente pensa sociologicamente a relação das pessoas com determinado tema ou determinado problema que tenha a se resolver. Você já viu como é um adolescente hoje para poder resolver um problema? Eles entram numa ansiedade que é... Muito imediatista, assim, né? Que é assim... Não é nem imediatismo, ele consegue superar o imediatismo. Ele tá preocupado com aquilo que virá pela frente. Ele fala assim, calma, cara, resolve o problema que você tem agora. Você tá tentando resolver o problema que ainda nem chegou. A ansiedade deles é uma ansiedade maluca. E aí, quando você vira e fala assim, olha, mas isso aqui vai levar esse tempo, eles viram e falam assim, mas eu vou ter esse problema pro resto da minha vida. Gente, o resto da sua vida é muito longo. Você está falando isso. Sim. Outros virão. Outros virão. Renê, tá gostando do papo aqui, meu amigo? Demais. Pra quem tá estreando, tô muito bem. Demais. Porque, poxa, pra gente é muito satisfatório, né, poder receber vocês aqui, vocês poderem compartilhar as histórias de vocês, porque quem passa por aqui, né, Renê, a gente fala assim, cara, jogou com quem? Né? Trabalharam em quais marcas, ajudaram a construir quais das muralhas que estão aí, né? E a gente vê que, enfim, passaram por muita coisa bacana. Né? E vários perrengues. E vários perrengues, né? Vários perrengues. Não é só coisa boa. Exatamente. Eu acho que esse que é o sabor da vida mesmo. Né? A gente poder ter construído o que a gente construiu com o recurso que tivemos. Né? E agora eu queria trazer, até para a reta final aqui da nossa conversa, um pouquinho sobre um olhar de futuro. Né? Mais um olhar não só profissional, mas até muito mais pessoal de vocês. Né? Para onde que vocês estão olhando em questão do mercado e em questão também da vida pessoal de vocês. Começando... Pode começar, Marco. Posso começar. Eu estou numa fase em que eu resolvi investir no meu negócio, que é o Bazar de Mídia. Né? Eu estou... como diretor executivo da Associação Mapa OH, mas faço um trabalho paralelo que é essa consultoria de marketing e mídia com o Bazar de Mídia. E depois de muita gente me perguntar, você compra mídia? Você compra mídia? Eu falei assim, não compro mídia. Aí resolvi comprar mídia e montei a BM Tech, que é um negócio que eu estou começando exatamente agora. Para poder fazer compra de mídia, porque tem muita gente me acionando com relação a isso. E na vida pessoal, eu tenho alguns gatilhos de fuga, sempre tive, né? E um dos gatilhos que eu tenho é a música. Eu toco flauta transversal. Já tem alguns anos que eu toco flauta e tenho uma paixão enorme com flautas. Ultimamente eu ando muito me especializando em tocar Vila Lobos, porque eu sou muito fã de Heitor Villa-Lobos. Eu acho que a música erudita brasileira ela precisa ser redescoberta de alguma forma. Nós temos Guarnieri, enfim, alguns grandes autores, e Villa-Lobos é o maior expoente aí. Gosto muito da flauta. E na pandemia eu desenvolvi um negócio que eu nunca imaginei que eu fosse desenvolver. Eu sempre quis muito escrever, né? Eu sempre estive muito ligado à questão da escrita, mas nunca tive tempo, nunca me dediquei. E na pandemia eu comecei a me dedicar à poesia. Eu não sabia que a poesia existia em mim, né? E comecei a escrever poemas e compartilhar poemas. Super legal.
Muito bem. E compartilhar poemas eu devo ter seguramente aí algo mais de 300 ou 400 poemas que eu nem consigo contar, porque de vez em quando me dá uma inspiração, eu sento e escrevo. Ele escreve muito bem. Escrevo Muito poemas bons. e... Quando que sai o livro? Pois é. E aí, para poder ser profissional, porque minha cabeça continua sendo processual, lógica, né? Eu procurei uma escritora que eu sou muito fã dela, que é a Ana Holanda. E a Ana Holanda, ela faz um trabalho que é um trabalho que ela chama de escrita afetiva, né? Então, ela está me ajudando a fazer curadoria disso para poder realmente lançar um livro, porque ela se apaixonou pelos poemas e tal, e trouxe isso. E, cara, vida familiar, vida com esposa, com filhos, vida saudável, né? Cuidada, cuidar mais da saúde, né? Ter mais tempo para mim. Então, estou olhando muito para isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não deixo de olhar para o mercado, né? Então, eu acho que o mercado, a minha atuação no mercado, eu comecei lá na Associação Mapa OH, porque é um cargo executivo, né? Um cargo que tem uma remuneração para isso. Mas aí eu dei um jeito de entrar na BOH e já montei um estudo na BOH para poder defender um projeto de lei que eles querem acabar com luminosos, e aí já montei estudo e não para, cara. A cabeça da gente não para. E Sônia, e você, Sônia? Eu já estou numa fase mais tranquila, né? Eu já estou numa fase mais tranquila. Estou mais adiantada aqui no arco um pouquinho. Embora eu esteja bastante ainda ligada com... Eu leio muito sobre mídia, não consigo me dissociar disso, da atualidade, da política, da economia. Para mim, isso daqui é fundamental. E o mercado de comunicação, para mim, também me atrai muito, sempre me atraiu. Então, eu procuro estudar um pouco, né? Também ainda faço algumas coisas no grupo no SEMP, né? Eu acho que tem, profissionalmente, eu acho que tem um tema que me agrada muito, né, que eu acho que é muito desafiador para o mercado, que é essa audiência cross-mídia. Como que essa complementação dos meios podem ser mensuradas numa única métrica, né? Eu já fiz alguns trabalhos nessa direção, já estudei um pouquinho isso, na época que eu estava fazendo consultoria. Então, eu acho que tem um espaço aí bem frutífero para a gente trabalhar, e eu acho que no Brasil é bem desafiador. A gente é um país muito diferente, né? Muito díspare, né? Região, classe social. Hoje tem muita coisa aí influenciando, mas estou bastante voltada para a família também, para a natureza. Você falou sobre o SEMP, eu quero te convidar a participar de uma campanha, que é a campanha para convencer a Regina Augusto de vir no Papo de Amigo, que eu estou tentando há um tempão. Aí olha para aquela câmera e fala assim, Regina Augusto, vem aqui, os meninos são legais. Eu acho que ela imprimiu, eu falei ainda a semana passada, eu acho que essa gestão foi muito positiva para o SEMP. Ela é ótima. Extremamente positiva para o SEMP. Eu acho que o Luiz Lara é uma pessoa, vamos dizer, muito empreendedora, com uma cabeça muito aberta. Ele deu outro foco, ela também, acho que já estão há 2 anos, mudando, inclusive, no estatuto que se renova, né, no núcleo de qualificação técnica. Eu acho que tem muita coisa para fazer, mas estão fazendo algumas coisas muito, muito importantes. E a chamada, vamos dizer, da ABERT para o SEMP liderar esse processo, desse modelo de integração de métrica, eu acho que é uma coisa que vai ser importante para o mercado. Sim. Eu participei do grupo que está sendo liderada pela Kantar, também eu já achei um passo importante, né, nessa mensuração, mas não estavam todos os players ali. Então, eu acho que agora é o momento de se estruturar um pensamento, né? Boa. E a BEP também, eu acho que faz um trabalho legal. Trabalhei um pouquinho na BEP também, para estudar algumas coisas também. Então, estou sempre focada, um pezinho marcado. E o Mapa OH, né? Que eu trouxe ela para o mapa. Eu curto muito a minha família também. As coisas que eu não fui dona de casa, né? Que eu não consegui ser.
Mas aí eu curto um pouco isso tudo. Tem um neto de 3 aninhos. Eu ia falar, como que está essa sua visão de futuro com relação à família? Então, né? Hoje, como que é a sua estrutura familiar? Como que é a sua turma? Eu tenho 3 filhos que são casados. Né? Os 3 são casados. Um dos filhos mora em Vinhedo, né? Com a mulher e meu neto de 3 anos. E eu moro lá. Estou praticamente morando lá, que é 75 quilômetros daqui, é muito bom, muito agradável. Né? Tem uma filha que vai muito para lá com o marido também, e a outra filha também que mora aqui com o marido. Então, eu tenho uma família bem participativa e que a gente se curte muito, reúne os amigos. Né? Então, é bom. Eu gosto, adoro receber. E manda um beijo para eles, porque eu tenho certeza que eles estão assistindo, viu? Com certeza. A nossa audiência principal é aquela audiência caseira, viu, Renê? Da galera de casa assistindo aqui para acompanhar um pouquinho da história que vocês viveram, né, do lado de lá, mas poder contar aqui isso para o mercado é o nosso grande objetivo, Renê. Muito bom, muito bom. Foi uma experiência muito rica estar com essas 2 figuras que contribuem tanto para o mercado e conhecê-los não só o lado profissional, mas também o lado pessoal. Gostei demais de estar aqui. Muito bom. Eu que agradeço muitíssimo essa oportunidade. Foi muito bom estar com vocês. Professor, eu que agradeço. E você também, né, Marco? Eu super agradeço, assim, essa possibilidade de ter esse papo aqui espontâneo, né, de a gente trocar algumas ideias, de estar ao lado da Sônia, que é uma pessoa que eu sempre admirei e, cara, eu digo que alguém precisa embalsamar a cabeça da Sônia. Meu Deus do céu. Olha, como ele é meu amigo, eu costumo dizer que ele é muito meu amigo, entendeu? Não tem outra pessoa. É porque essa inteligência toda não pode se perder. Então, acho que isso é muito rico. E eu agradeço muito a oportunidade de trocar essas ideias aqui com vocês e relembrar essa trajetória, né? Relembrar a trajetória é uma forma da gente também não só se expor, mas fazer um exercício de mexer com as emoções. Né? E agradecer ao Marco também, especialmente, por ter me convidado. Não, acertou em cheio, Sônia. Acertou em cheio e é muito bom poder ter a confiança de vocês de poderem compartilhar com a gente suas histórias, né? Que é a história da propaganda, cara. Né? Enfim, a história de marcas icônicas, de profissionais tão legais que tiveram ao lado de vocês, que certamente estão nos assistindo. Então, fica aqui o meu grande agradecimento por terem compartilhado a história de vocês com a gente. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado. E na onda de agradecimentos, quero agradecer você, meus amigos, que ficaram aqui até agora, que assistiram toda essa história. Então, volto a lembrar, como o Renê falou lá no início, deixa lá o seu comentário, né? Fala aí o que você achou desse papo e convido você a assistir tantos outros. Falamos aqui do Cláudio Venâncio, tem lá a história dele, enfim, tem a história de tantos outros que passaram aqui pelo nosso papo. E você, se você tem aí alguém que você gostaria que tivesse com suas histórias contadas aqui, você comenta aí também que a gente vai dar um jeito de convidar. A gente não sabe se a gente demora muito ou se consegue convidar rápido, mas uma hora convida, viu, Renê? Boa. No final das contas, a gente vai convidar todo mundo. E, Renê, eu acho que é o seguinte, eu acho que agora você tem que investir na carreira de apresentador de podcast, meu amigo. Você mandou muito bem, viu, meu? Eu mandei muito bem porque eu sou o copiloto desse cara aqui que, né, manda muito bem. Obrigado pelo convite, obrigado. Eu me senti, como eu falei aqui, foi uma experiência maravilhosa, tá? Conhecer tanto aqui, conversar de perto com essas autoridades do mercado. Obrigado, foi uma experiência maravilhosa. Conta comigo. Muito obrigado mesmo. E assim que a gente termina, todo mundo dando um tchauzinho lá pra câmera, mandando um beijo. A gente tem obrigado, hein? Valeu, gente. Valeu, obrigado, hein? Até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.